Sou licenciado em Educação Física e Desporto. Tenho pós-graduação em treino terapêutico, tenho pós-graduação em treino personalizado e tenho também a formação de Anatomy in Motion. Anatomy in Motion, Anatomia em Movimento traduzido em português. E foi essa formação que me abriu os olhos para o movimento humano. Comecei a perceber como é que o corpo se desloca no espaço e quais são as suas regras para esses mesmos movimentos. Comecei a perceber, por exemplo, que nós temos um centro de massa e temos duas bases de apoio que são os nossos pés. E é essa relação entre o nosso centro de massa e os nossos pés, a nossa base de apoio, que vai definir como é que é a nossa posição no espaço. Vai também nos permitir perceber como é que o corpo irá se deslocar em todo o espaço. Através dela, comecei a olhar para as articulações e percebi que as articulações mexem-se para que os nossos músculos respondam. Percebi também que tudo gira à volta do centro. Centro com centro é o centro de massa. Nos pés temos outro centro, nos joelhos outro centro, outro eixo de rotação e todos eles movem-se em conjunto. E então aí o meu foco começou a ser os pés. Porquê os pés? Porque os pés são a nossa base de apoio. Eu gosto de usar os pés como analogia às raízes de uma árvore. Porquê? Porque as raízes da árvore suportam o peso da árvore. Os nossos pés são o nosso suporte. Eles são também uma ancoragem, eles fixam os nossos pés e permitem com que eles se movam naturalmente e fluidamente pelo espaço. E em segurança, sempre. E depois, também os nossos pés, através do nosso sistema proprioceptivo, o nosso sistema de sensações, permite com que eles comuniquem com o chão dê um feedback, seja recebido pelo nosso cérebro, traduzido, voltado lá para baixo, e essa resposta vai permitir com que as articulações se desloquem como deveriam para que a musculatura responda em concordância. Eu fui pai há 2 anos atrás. Antes disso não olhava muito para os pés das crianças. Comecei a perceber desde cedo que a minha filhota começou-se a deslocar e a se mover bem antes de conseguir falar. E foi aí que comecei a olhar mais para a forma como ela se deslocava e como é que ela colocava os seus pezinhos no chão. E porquê? Sei da relação que os pés têm com o resto do corpo. Sei que se eles não tiverem uma boa comunicação com o chão, todas as restantes articulações vão ter que responder em concordância. Portanto, se a nossa preocupação deve ser os pés, há desde cedo a resposta mais simples, assim. Nós observamos tudo o que está à nossa volta e tendencialmente seguimos as tendências. O mercado do calçado agarra nisso mesmo e constrói sapatos que não têm a ver com a funcionalidade do corpo para o corpo da criança, mas sim com aquilo que lhes traz mais dinheiro. Temos então sapatos que são super fashion, com calcânio bastante suportado, bastante afunilhados, mas para o desenvolvimento do pé não vai ser a melhor coisa. Porquê? O pé tem muitos ossinhos e muitas articulações. Ele trabalha em 3 planos de movimento, sendo o sagital, o frontal e o transverso. Ele precisa que as suas articulações se movam livremente no espaço. Se eu tenho um sapato que é afunilhado, por exemplo, ele vai-me comprimir os meus dedos e não vai permitir com que haja uma pronação do pé. Não vai permitir também que haja uma supinação adequada do pé. E isso irá trazer consequências em toda a cadeia do corpo para cima. Pensando que todos os movimentos estão ligados, se eu tenho um pé que está mais elevado, por causa de ter um calcanhar mais saído do chão, eu tenho uma tíbia que está em maior flexão. Os meus joelhos vão ser obrigados a responder, eles vão ficar mais fletidos em comparação ao movimento natural mais neutro. Se eu tenho um joelho que está mais fletido, a minha anca vai fazer uma anteversão, ela vai rodar para a frente, como forma a me responder à flexão do joelho. Ela vai criar uma anteriorização, uma anteversão da bacia.
Essa anteversão vai fazer com que a minha zona lombar crie uma lordose mais acentuada e a minha zona torácica crie uma cifose mais acentuada como resposta em oposição da minha zona lombar. A minha zona torácica, que agora está fechada, a inflação, vai fazer com que os meus ombros desloquem em frente e criem uma rotação interna. Movimento natural humano. Estamos aqui fechados. Consoante o tempo for passando, os tecidos vão ficando mais rígidos. Essa rigidez dos tecidos vão acabar por criar uma estrutura fechada e cifótica. Uma postura dita fraca. Vamos começar a olhar para o chão como forma de compensar o movimento torácico. Eu não sei, mas eu quero que a minha criança seja uma criança que esteja com uma postura confiante. Eu não quero uma criança que esteja com uma curvatura cifótica e com uma posição cifótica. Portanto, a consequência vem desde os pés e tem repercussões até o cimo. Um bom calçado numa criança, e aqui tenho dois exemplos de calçados diferentes. O calçado tradicional de hoje em dia, como podem ver, uma sapatilha dita normal, se eu fizer força, ela não permite ou permite pouco movimento. Se eu tentar rodá-la, eu preciso fazer alguma força para que ela se mova. E se olharem para a caixa dela, sendo a zona onde colocamos os nossos dedos, ela é mais afunilhada. Em comparação com o sapato dito mais adequado, nós temos agora um sapato que o calcanhar e os dedos estão juntinhos ao chão, não há suporte no calcanhar. Nós temos uma caixa que permite que com os pés, os dedos, se movam livremente e temos um pé, todo ele consegue se mover no espaço sem qualquer restrição, seja em que zona for. Os pés, principalmente os pés das crianças, são flexíveis. Eles precisam de se adaptar ao meio. Se nós criamos um meio que já é todo ele rígido, os pés vão se adaptar a esse meio. Vão criar forma de que os dedos não precisem de mexer, as articulações não precisem de mexer, o calcanhar não precisa de mexer e tudo tem consequências para cima. Porque os pés, tal como nós trabalhadores, têm articulações. As articulações têm a sua função e o seu trabalho. Se estas articulações não mexerem, e aqui a analogia dos trabalhadores, se um não trabalha, alguém vai ter que compensar o trabalho. Alguém vai ter que fazer o trabalho daquela articulação. Normalmente, no ser humano, a compensação está feita logo acima, no joelho. Porquê? Se este pé não roda, acaba por compensar rodando para fora. Se o meu pé não prona, ele vai ter que rodar externamente o pé, a tíbia vai rodar internamente para conseguir fazer a pronação que não existe no pé agora. Como consequência, na zona articular do joelho, vamos ter um joelho que vai estar mais fletido e em maior rotação interna. Tudo o que é tecido interno vai ter maior tensão. Essa tensão a longo prazo, e agora pensando no músculo como se fosse um elástico, essa tensão a longo prazo vai fazer com que haja maiores fissuras. O tecido vai começar a quebrar. Vamos começar a ter tendinites, vamos começar a ter inflamações nos músculos e tudo isso vai ter repercussões no resto do corpo. Uma má escolha na hora de escolher o calçado para as nossas crianças. Podemos escolher, por exemplo, sapatos em que a caixa, e aqui é o mais padrão, que conseguimos ver mais vezes, em que uma caixa seja fechada. Se eu escolher para a minha criança uma caixa que é mais fechada, os meus dedos agora não vão ter espaço para se abrir e carregar tudo o que é tecidos em torno. Como a minha caixa agora comprime para dentro, vai abrir espaço para um joanete. Outra má escolha, possivelmente, será ter o calcanhar mais elevado, em relação aos dedos. Isso vai fazer com que o meu pé crie uma anteriorização para a frente. Vai fazer com que o meu centro de massa desloque-se para a frente, mesmo sem estar-me a deslocar. Se pensarmos em estrutura e que tudo responde à estrutura, eu agora tenho um calcanhar que está mais elevado, mas tenho uma tíbia que está mais projetada para a frente. Tenho um tendão de Aquiles
que agora começa a criar mais tensão. Tenho todo um tecido abaixo do pé que está tenso e a ser puxado constantemente. Isso vai fazer, lá está, vamos entrar outra vez nas ites, nas inflamações, nas tendinites e todos os malefícios que o movimento em excesso tem para o corpo. Portanto, todas as crianças deviam praticar exercício físico. Uma das atividades que eu dou mais valor, ou que todas as crianças deviam praticar, são as artes marciais. E porquê as artes marciais? Não só pela componente de valores que transmite às crianças desde cedo, mas também porque todas as artes marciais nós praticamos descalços. Se olhar para o judo, é praticado descalço. Se olhar para o karatê, é praticado descalço. Se olhar para o muay thai, é praticado descalço. E se olhar para o jiu-jitsu, também é praticado descalço. Todos eles têm uma forte componente no descalço. E porquê? Toda a nossa força vem do solo. Ação-reação. Nós aplicamos uma força contra o chão e essa força é recebida e aplicada nas cadeias superiores. Daí as artes marciais têm uma forte componente não só marcial, mas para o desenvolvimento da criança para o resto da sua vida. Joanete. Joanete é hereditário, é um mito. O joanete nada mais é do que uma consequência das nossas escolhas e das nossas ações no dia a dia. Porquê? E voltando outra vez ao pezinho e aos sapatos. Se a minha escolha para o meu dia a dia for um sapato que seja rígido, se for um sapato que seja afunilhado, ele vai-me comprimir os meus dedos, mais na zona do tarso, libertando o metatarso. Esta articulação que deveria se mover em concordância, em conjunto, e que deveria permitir uma pequena flexião lateral para ambos os lados, já não é permitida. Ela abre em um espaço, comprime e cria espaço para que o joanete saia cá para fora. Portanto, o joanete é um mito. Nada mais é do que uma consequência das nossas escolhas e das nossas ações. Tal como uma hérnia é uma consequência das nossas ações. Se passamos imenso tempo fletidos, vai abrir espaço nas nossas vértebras lombares para que o disco, a hérnia, seja liberta. O disco seja comprimido e a hérnia saia. As crianças precisam de gastar energia. Desde que, em ambiente seguro, deixem as crianças moverem-se livremente. Deixem que as crianças mexam-se mesmo sem sapatos. Deixem-nas interagir uns com os outros através do exercício físico. O exercício físico tem uma componente bastante forte para o desenvolvimento da criança, para o seu desenvolvimento cognitivo, para a sua força física e terá consequências boas para o resto da vida. O exercício é para sempre.